Bom, vamos lá para a terceira aula desse mini curso de fractais em física. A gente vai falar agora dos fractais nos campos de Young-Mills, que é um tema bastante interessante, de muito interesse para o nosso grupo. O que a gente viu nas primeiras aulas foi a discussão sobre o que é escala, né, e as leis de escala, que levam a leis de potência desse tipo, que é diferente do conceito de autossimilaridade, embora eles estejam relacionados. Então, a lei de escala não implica necessariamente numa estrutura fractal, mas se você tem lei de escala e uma estrutura interna, isso implica em autossimilaridade, portanto, numa estrutura fractal em que um sistema, se você olha dentro dele, ele é formado por componentes que são idênticos ao sistema maior, uma vez que você leva em conta as escalas de forma correta. A gente também viu na segunda aula que uma estrutura fractal ela tem necessariamente autossemelhança. Essa foi uma discussão que surgiu aí nos nossos estudos sobre o COVID, e foi bom ter surgido essa discussão, porque permitiu que eu fosse atrás de entender esse conceito e propor aqui essa explicação, né? Então, a gente viu que a lei de escala leva a uma lei de potência por causa do fator de escala lambda, que vai variar com uma certa dimensão. Nesse caso é 1 se for linear, né? 2 se for uma área, 3 se for um volume, mais uma dimensão anômala. E essa dimensão é característica do fractal, então ela é constante. E para ter isso aqui constante, ou você tem só um fractal, uma forma só que se reproduz, ou uma distribuição de formas diferentes, mas a probabilidade de você ter cada uma dessas formas tem que ser a mesma e independente da escala. Então, a distribuição de formas é independente da escala, e aí a gente não tem uma dimensão fractal, mas tem um espectro de dimensões fractais. Tá? Então, isso é o que a gente viu nas últimas duas aulas. Vamos agora passar para o foco dessa aula, que é a QCD, principalmente. Foi essa a motivação da gente estudar essas estruturas fractais em teorias de Young-Mills. A ideia era inicialmente procurar isso na QCD, mas a gente viu que é um conceito mais geral e se aplica a qualquer teoria de Young-Mills. Então, qual que é a motivação aqui? A física envolvida é a pesquisa do QGP, Quark Gluon Plasma, né? Que é feita em laboratórios e colisões de alta energia, em laboratórios como o LHC, no CERN, em que você tem imensos detetores que vão receber os sinais das partículas produzidas numa colisão. O que a gente aprendeu estudando isso é que essas partículas são produzidas não por um sistema como uma quebra direta dos dois sistemas que estão colidindo, mas através da formação de um sistema intermediário que entra em equilíbrio térmico. Ele é muito quente e foi chamado lá nos anos 60 de fireball, bola de fogo. Depois recebeu o nome de quark gluon plasma, ou plasma de quarks e gluons, né, que vai decair num número muito grande de partículas que deixam esses sinais aqui nos detetores, né? O trabalho do físico experimental é identificar cada um desses traços separadamente e a partir daí determinar quais são as partículas produzidas, as características, identificar massa, carga e outros números quânticos dessas partículas. Então, o objeto de estudo desses experimentos é exatamente estudar as propriedades desse plasma que é formado aqui. Existem duas categorias, vamos dizer assim, de análises que são feitas dos dados experimentais. Uma é analisar as propriedades gerais desse sistema, como um sistema termodinâmico, como ele se expande, qual é a temperatura, qual é a distribuição de energia, etc. E outra é estudar detalhes, como se propaga um quark ou
um gluon dentro desse meio, como ele interage, qual é esse tipo de efeito do meio sobre a propagação de cada uma dessas partículas. Aqui o nosso objetivo está exatamente nas propriedades mais gerais, né? Propriedades termodinâmicas. Por quê? Porque ela pode nos dizer muito sobre o confinamento, sobre a QCD, a gente pode aprender muito sobre a QCD no regime não perturbativo, e também as informações que a gente obtém aqui, elas podem ser utilizadas, né, como aplicação desse conhecimento em outras áreas, como, por exemplo, a evolução do universo, desde o universo primordial, já que esse tipo de matéria deve ter sido formado lá nos primeiros instantes de formação do universo. Ou, hoje em dia, existem estrelas muito massivas, chamadas estrelas de nêutron, onde se supõe que possa existir uma fase lá no interior dela, uma fase em que você tem um plasma de quarks e gluons. Isso é o regime desconfinado da matéria hadrônica, em que quarks e gluons não estão confinados dentro de uma partícula, mas se estendem numa região muito maior. Para a gente ter uma ideia, esse sistema formado aqui nessas colisões, ele tem o tamanho de um núcleo atômico, mais ou menos. Então, é um sistema muito maior do que o nucleon e os quarks estão se movimentando livremente nesse meio. Livremente não, né? Eles se movimentam nesse meio, embora interajam. Bom, como a gente vai encarar isso, né? A gente viu que o que a gente vai procurar aqui é exatamente a estrutura fractal desses campos de Yang-Mills. Uma coisa já conhecida é que os campos que obedecem essa teoria de Yang-Mills, eles são renormalizáveis, né? Ou seja, eles são iguais uma vez que você mude a escala. Eles são invariantes por uma certa escala. Como que a gente sabe isso, né? Existe uma técnica chamada de renormalização desses campos, né? Por isso que eles são renormalizáveis. Essa técnica ela é necessária porque os campos eles apresentam infinitos, dois tipos de infinitos. Um infinito chamado infravermelho, que é quando a energia de gluons, né, ou de fótons vai para zero, e aí essa energia aparece num denominador, e, portanto, você tem grandezas que vão para infinito. E outro infinito é ultravioleta, o regime ultravioleta. E ele aparece porque você tem muitas contribuições para esse regime. Você tem muitos graus de liberdade vão aparecendo à medida que você aumenta a energia. E, portanto, você tem várias contribuições que podem aparecer e também os campos vão para infinito nessa situação. Como que você resolve isso, né? A gente não gosta de infinitos e o que se descobriu é que você pode, nas integrações que aparecem nos cálculos, você pode fazer um corte em baixa energia e um corte em alta energia. E com isso você elimina, obviamente, os infinitos, né? Mas é estranho você fazer esses cortes, porque você vai eliminar os infinitos jogando boa parte dos efeitos fora. Acontece que isso já foi feito na teoria quântica do eletromagnetismo, QED, com extremo sucesso, porque na QED é possível calcular os efeitos com várias ordens de grandeza e o resultado bate com o verificado experimentalmente. Então a questão é, como é que você pode jogar fora parte importante, você joga os infinitos fora e a sua teoria ainda dá um resultado correto? Isso acontece porque ela é independente de escala. E é possível mostrar que quando você faz os cortes na energia inferior e superior, o que você está fazendo é escolhendo a escala do seu sistema, a resolução com que você vai avaliar o seu sistema.
e com isso a gente vê que essa invariância por escala é fundamental na teoria de campos de Young-Mills, porque permite eliminar os infinitos. Agora, essa teoria de Young-Mills, o que é? Ela é mais ou menos uma prototeoria, né? Uma teoria base, uma teoria formal que inclui 3 das teorias mais importantes que a gente tem, né? 3 das 4 forças e das 4 interações que a gente conhece. A gente conhece a interação eletromagnética, fraca, forte e a gravitacional. As teorias de Young-Mills são usadas para descrever o campo eletromagnético, o campo da força nuclear fraca e o campo da força nuclear forte, que é a QCD. Só ficou de fora a gravitação, mas existe um artigo recente mostrando que é possível, sim, descrever a gravitação em termos de teorias de Young-Mills. Com isso, essa teoria descreve todas as forças gravitacionais. A força gravitacional, de qualquer jeito, é invariante por escala. Isso já é uma coisa conhecida. Então, é muito provável, e é um dos trabalhos que a gente quer fazer, aplicar essa teoria que a gente vai mostrar aqui para o campo gravitacional também. Bom, essa invariância de escala, ela é determinada ou descrita matematicamente por uma equação matemática, uma equação diferencial parcial desse tipo, que é a equação do grupo de renormalização. Na QCD, ele é chamada equação de Kalan-Zimanzik. Aqui estão as referências que descreve essa equação e a sua relação com a invariância de escala. Tá? Aqui o nosso objetivo não é entrar muito na matemática, isso vai ficar para um curso mais detalhado, mas essa equação descreve exatamente isso, que existe essa invariância de escala. Quais são as grandezas que aparecem aqui nessa invariância de escala? A gente tem P, que é o momento, M, que é a massa, G, que é a constante de acoplamento, né? Como se fosse a carga no eletromagnetismo. Gama é uma função de vértice, né? Que eu vou explicar direito o que é mais adiante. Mas é uma função dessas partículas, desses parâmetros, né? E outros também que descrevem o campo. Lambda é um fator de escala, tá? E qual é o significado desse fator de escala? Quando a gente regulariza as equações para evitar os infinitos, essa regularização ela equivale a uma redefinição da massa e da carga, tá certo? Esses infinitos a gente pode entender, principalmente o infinito no ultravioleta, que acontece quando as energias são muito altas, né? Os momentos são muito altos. O que acontece? Vamos imaginar 2 elétrons, né, que vão colidir. Esses elétrons, se ele tem uma energia muito alta, eles se aproximam muito, né? E vão causar uma certa polarização do campo. Tá? Então, é uma interação das partículas com o próprio vácuo, na verdade. E isso, quando você corta a energia máxima e mínima, é como você redefinir a massa e a carga dessas partículas. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente em detalhe. Então, esses são os conceitos fundamentais da teoria. Um outro aspecto fundamental é que a gente vai trabalhar, como sempre a gente trabalha em teoria de campos, com a teoria de perturbação. Na teoria de perturbação, o que você tem? Você tem uma partícula que é representada por uma linha, pode ser um férmion, um gluon, um fóton, qualquer que seja aqui, a gente não vai diferenciar. Normalmente você usa linhas diferentes para cada uma das partículas. Aqui a gente não vai diferenciar isso, porque o nosso foco vai estar na parte cinemática, né? Então, não importam, pelo menos no início, exatamente que tipo de partícula é. A gente vai supor que a energia seja muito alta, o suficiente para a gente não se preocupar se é um férmion ou se é um bóson. Tá? Se você quer melhorar os seus cálculos, você vai começar a incluir mais vértices. Então, você coloca um loop, ou 2 loops, etc. Isso aqui se chama efeito de alta autoenergia. Quer dizer,
self-energy, né? Interação da partícula com ela mesma, né? Então, um elétron não é um elétron, é uma superposição de estados de elétron com fótons que ele emite e reabsorve continuamente. E quando você faz o corte na energia, você mais ou menos incorpora essas coisas dentro do seu elétron, né? E por isso vai mudar a carga e a massa. Aqui a gente não vai tratar de elétrons, a gente vai tratar de quarks e gluons e a gente vai chamar de partons, né? Porque a gente não está diferenciando um do outro. Então a gente pode ter várias ordens de cálculo e na QED você não precisa, como é uma interação mais fraca, você não precisa muitos diagramas desse tipo, mas na QCD, que é a interação forte, você precisa somar, os diagramas vão ficando cada vez mais complexos, tá? O que a lei de escala nos diz sobre isso é que esse loop que está aqui, ele não é diferente desse, uma vez que você leve em conta as escalas de momento e energia que estão envolvidas aí. Se você tem momentos e energias numa escala diferente, você leva em conta essa escala, você modifica a escala para que nessa nova escala eles sejam iguais ao que você tinha antes, e aí esse loop vai ficar igual a esse, não tem diferença nenhuma. Isso é o que nos diz essa equação do grupo de renormalização. Tá? Isso vai ser muito importante aqui. Bom, para que serve tudo isso? Né? Nas colisões de alta energia, a gente tem produção de muitas partículas, né? Multi-particle production. Então, você tem uma partícula que vai colidir com outra e ela vai produzir uma série de partículas. Né? E esses diagramas vão ficar muito complicados. E a dificuldade é somar todos esses diagramas. Né? A gente vai ver que a gente vai poder somar isso como se fosse um gás ideal, daqui a pouco. E tem aqui artigos que justificam o fato de que você pode somar isso como um gás ideal em certos aspectos. Então, a produção de partículas num sistema hadrônico é um problema complexo. Né? Ele envolve uma complexidade muito grande, você tem um grande número de graus de liberdade. E, por isso, é difícil você somar todos esses gráficos, fazer as contas, então é uma dificuldade técnica importante. E o que se faz, então, é partir para LQCD, Let's QCD, que é uma técnica para se usar o método de Monte Carlo para se obter as respostas que são feitas nesses estudos. Mas a LQCD ela tem algumas limitações. Uma delas é a necessidade de capacidade computacional muito grande. E a outra é que você não tem processos dinâmicos, você estuda processos estáticos, né? Então, em equilíbrio. Processos dinâmicos você não consegue estudar na LQCD. Então, tem essas limitações para compreender. Além do que, muitas vezes você tem um resultado, mas não entende exatamente por que aquele resultado é desse jeito. Bom, vamos então passar a construir a nossa teoria e entender direito o que é essa normalização, quais são os efeitos e como que a gente pode incluir essa estrutura fractal aí. Veja que eu falei para vocês, né, que quando você aproxima duas cargas, dois elétrons que vão colidir, então você tem um aqui e o outro aqui, esse aqui é o alvo, você jogou esse elétron e quando ele se aproxima existe uma polarização do vácuo. O vácuo, na verdade, a interação se dá por trocas de fótons virtuais, esses fótons interagem com pares elétron-pósitron no vácuo que são formados, são flutuações do vácuo, e esse fóton virtual que está caminhando entre uma carga e outra vai interagir aqui. Isso causa uma modificação da força de interação, da interação entre eles. Isso acontece também num elétron que está circundando o núcleo. Você tem o núcleo atômico aqui, o elétron girando, ele interage com ele mesmo, que é a autoenergia, né? Ou interage com pares elétron-pósitron que estão no vácuo. Então, isso modifica as características do elétron de alguma forma, né?
Então, isso aqui é uma outra forma de visualizar o que está nessa figura. Você tem um elétron, ele interage, ele polariza o vácuo desse jeito em pares elétron-pósitron. Tá? Então, esse é o cenário que a gente tem. Então, o seu elétron, o seu parton, no caso da QCD, ele é representado por uma linha, mas quando você inclui, através do corte dos infinitos, você inclui dentro dele essa estrutura, né? Lembre-se que um dos infinitos surge exatamente por causa da interação com vácuo, né? O grande número de loops que você tem que fazer. Então, quando você inclui, e não só com vácuo, né? A autoenergia também, né? Quando você inclui todos esses efeitos de autoenergia dentro do seu parton efetivo, o que você está fazendo, na verdade, é colocar dentro do parton todos esses loops que podem ser formados aqui. Então, você vai abrindo aqui num diagrama de árvore, que pode ficar muito complexo. Então, esse retângulo aqui mostra essa, né, para indicar que pode ter muita coisa aqui. E depois esse negócio volta a se fechar, né, porque a função de onda né, é sempre uma flutuação da função de onda e ela volta aqui para a original. Então, isso aqui é um parton se propagando no espaço, sem considerar a interação com outros. Só com vácuo você vai ter uma situação já complexa desse tipo. Quando ele pode interagir ou decair em outras partículas, você tem um vértice, que a gente chama de vértice próprio, né? Vértice próprio é porque a gente já pode eliminar todos esses loops que não vão gerar partículas, a gente já está incluindo aqui. Agora, quando tem uma formação de partícula, você não pode mais incluir todos os seus vértices. Então, por exemplo, eu tenho um parton que vai bifurcar aqui, eu tenho aqui um outro parton que é filho desse, né? Esses dois são gerados a partir desse aqui, vamos dizer assim, e eles se propagam no vácuo. Esse aqui tem a sua autoenergia, mas esse aqui tem a sua autoenergia e ainda vai interagir com outra partícula aqui, ou uma partícula que é produzida, um decaimento, ou uma partícula virtual, porque ele vai interagir com outro, ou outra partícula que vai ser absorvida. Tem uma interação aqui. Então, essa linha em vermelho é uma outra partícula que vai ser produzida, uma partícula real. Então, aqui você já não pode mais reduzir a um parton efetivo. Você tem um vértice aqui, isso é chamado vértice próprio. Ele é irredutível. Você não pode reduzir a uma situação como essa aqui, né? Talvez aqui você ainda possa reduzir, transformar isso aqui num parton efetivo, mas aqui você vai ter uma coisa complexa. E é isso que traz a complexidade toda da QCD, porque você pode ter produção de partículas em várias ordens diferentes. Então, mesmo quando você inclui o vértice, o parton efetivo, você reduz a complexidade, mas não elimina totalmente, ela continua aqui. E isso é muito difícil de você levar em conta, mesmo com todas as simplificações. Bom, como que a gente vai encarar isso aqui, né? Aquela figura que a gente viu anterior, por que ela abre e fecha depois, né? Ela abre e fecha porque você tem um estado inicial, ele evolui no tempo, então gera toda aquela complexidade, mas ele é o mesmo estado, ele não interagiu com nada, tal, então ele é o mesmo estado, você só abriu a configuração complexa, a superposição de estados em que ele pode evoluir ao longo do tempo desse jeito. Tá certo? Então você tem uma função inicial e ela é igual à função inicial porque ele só evoluiu no tempo, isso aqui da forma como ele evoluiu. O que a gente quer é descrever exatamente como é essa evolução, né? Tratar esse parton inicial, né? Como se ele tivesse, que ele é descrito aqui, como se ele tivesse uma estrutura. Quer dizer, a gente está colocando tudo isso dentro do parton. A gente quer dizer que isso aqui é uma partícula que tem uma estrutura interna. E ela se manifesta aqui nessas interações que a gente vê no vértice próprio. Então, a gente quer abrir isso, né? Mostrar essa estrutura interna. Então, essa função a gente pode escrever como
uma superposição de estados com esse índice n, onde esse índice n dá o número de vértices que a gente tem aqui. Então, ó, tem um vértice aqui, outro aqui, outro aqui. Esse é o número de vértices que a gente tem. Certo? E esse número pode ser muito grande, ele é indeterminado. Então, a gente vai somar em n indo até infinito. Quando a gente faz isso aqui a gente pode escrever como cada vértice corresponde a uma interação dada por um coeficiente, uma constante de acoplamento g, e a gente vai somar sobre todas as possibilidades que ocorrem no tempo ordenado desse jeito, de T1, que é a primeira interação, até Tn, que é o tempo final. Então, a gente tem psi0, não é mais psi, psi0 é o estado inicial, e a gente vai abrindo isso e olhando a estrutura interna desse parton efetivo. Tá certo? Agora, além disso, a gente tem o número de partículas que vai ser formado. Eu posso ter vértices, né, como ficou evidente aqui nessa figura anterior. Aqui eu posso ter vários vértices, mas aqui eu posso ter uma redução, né? Eu posso ter uma redução do número de partículas quando você tem a união de vértices de duas partículas formando uma só, né? Então, eu posso ter tanto o crescimento quanto o decrescimento de partículas à medida que o n aumenta. Então, esse n maiúsculo, né, ele difere desse n minúsculo no sentido que esse dá o número de interações e esse o número de partículas que você tem representadas nesse estado. Tá? Então, o número de partículas flutua, mas ele não é igual ao número de interações. Né? Existe uma relação entre eles. Esse n não pode ser muito maior do que o número de interações, porque senão você não consegue produzir, você não tem interações suficientes para produzir um número grande de partículas, mas ele pode ter qualquer valor menor do que isso. Então, a gente escreve esses estados, né, que dão o número de partículas que você tem no sistema. Tá? E esse estado, que depende do número de interação, está relacionado com o estado do número de partículas dessa forma. Agora, quando você tem um certo número de partículas, elas têm as suas características, né? Então, a gente tem a massa e o momento de cada uma delas, gama aqui que condensa toda a informação sobre as características quânticas, né? Todos os números quânticos das partículas estão, de cada uma das partículas, estão incluídos nesse gama, tá? Então, esse psi em maiúsculo é um estado, né, a gente pode encarar isso como um estado de um gás de partículas, né, com um número fixo. E as partículas têm características diferentes, números quânticos diferentes, massas diferentes, né, porque elas interagem com o vácuo de forma diferente. E a gente viu que, à medida que a energia varia, por causa da escala de energia, muda a massa da partícula também e a sua interação com o vácuo. Bom, então, o que a gente quer estudar? Né? Vamos colocar aqui a estrutura fractal. Né? Um pouquinho de matemática é inevitável, mas a gente não é importante entender os detalhes. Né? O importante é entender que esse estado psi, ele pode ser escrito como uma soma de estados psi-n, né? Desse tipo, que é, na verdade, uma configuração de um gás ideal, que é descrita aqui, por vários gamas NPs, e com coeficientes, né, que vão determinar a função de onda, que são dados pelo acoplamento do estado com certo número de partículas, onde você tem um certo número de interações, né? E a probabilidade de que naquele estado inicial você vai ter, num certo instante de tempo, ter N interações. E esse N é somado sobre todos os valores possíveis. Então, você tem a reprodução do seu estado completo aqui. Agora, vamos fazer algumas hipóteses sobre esses coeficientes. Né? Esse coeficiente que dá a probabilidade de você ter N interações, ele depende de uma certa intensidade da interação, que a gente vai chamar inicialmente de G maiúsculo, e
G elevado a N. Quer dizer, se a interação é fraca, a probabilidade de você ter um número grande de interações é pequeno, né? Então, esse G é menor do que 1, você tem poucas interações. Quando o G se aproxima de 1, mesmo com um grande número de interações, você ainda tem uma probabilidade suficientemente grande, né? Se G é igual a 1, é a mesma probabilidade para todos os números de interações. A gente vai ver que, no caso da interação forte, G é razoavelmente próximo de 1, por isso você precisa de muitos diagramas para poder descrever com precisão o que acontece no processo hadrônico. O outro coeficiente que a gente tem aqui é o acoplamento do Cn maiúsculo, que é um descreve o número de partículas, um estado com número de partículas definido, em função do Cn minúsculo, que é o número de interações. Isso vai dar uma função que é o número de partículas que você tem, que depende do número de partículas e do número de interações, o número máximo de partículas que você pode ter, digamos assim. E a gente vai determinar isso mais na frente. O outro bracket que a gente tem aqui é esse, né? Aqui é o estado de N partículas com as possíveis configurações que tem. E aqui, quando a gente indica desse jeito, com esse gama 0, M0, P0, eu estou definindo uma partícula com certo momento, uma certa massa e um certo conjunto de números quânticos definidos, sem me importar com as outras N partículas que tem aqui. Elas podem ter quaisquer características. Eu estou estudando um estado, né, que tem uma partícula com essa característica. Tem um momento, um quadrimomento bem definido, massa bem definida e números quânticos bem definidos. Então, eu estou olhando um gás e partículas e quero saber qual é a probabilidade de encontrar uma partícula com essa característica dentro desse sistema. Então, é um sistema que é bastante complexo, porque eu posso chegar a essa configuração de inúmeros modos diferentes, porque o número de interações que eu tenho pode ser muito grande, pode ir para infinito. E aí a complexidade do gráfico que eu vou gerar, mesmo que n seja fixo, pode ser muito grande, né? Então, eu posso ter várias formas de gerar esse sistema, n pode ser muito grande, então a complexidade do sistema é grande. Como eu tenho várias formas de produzir o mesmo estado, a gente vai tratar isso como se fosse um gás ideal. No gás ideal também a gente tem um estado macroscópico com um certo número de grandezas macroscópicas bem definidas, mas o número de estados microscópicos é muito grande. E então a gente usa a estatística para descrever esses dados. A gente vai usar a mesma coisa aqui. Isso também é usado na Let's QCD. Também é um procedimento estatístico, pelo mesmo motivo. Se a gente está estudando configurações muito complicadas, vamos estudar elas de forma estatística. E aí a gente faz um cálculo que é o número de configurações que tem um gás com uma certa energia, um certo número de partículas, em que uma das partículas tem essa característica. Qual é a probabilidade de eu obter isso? Quando eu faço esse estudo, eu encontro uma equação desse tipo. Tá? O estudo é um estudo de mecânica estatística e para um número finito de partículas. Então, a gente vai encontrar esse tipo de relação. Aqui, 4 é porque a gente está trabalhando com quadrivetores, são partículas relativísticas. Se fossem partículas clássicas, esse aqui seria 3. E aí apareceu 3 meios vezes n, que é o número de graus de liberdade num gás ideal, que é uma grandeza já, um resultado já bem conhecido. Então, a gente tem, juntando todos esses termos, a gente escreve essa expressão desse jeito. Aqui a gente já vê que aparece uma lei de potência, né, que sai daqui, essa lei de potência. Isso aqui a gente vai ver, vai levar à distribuição de Salles. Bom,
Isso aqui, o que a gente fez até aqui, foi só descrever esse sistema na forma de um gás, né? Então, a gente está aqui fazendo algumas aproximações, quer dizer, a nossa teoria ela é válida para sistemas suficientemente complexos, né? Várias diagramas bastante complexos, né? Isso é interessante porque é justamente aquele caso que não pode ser calculado usando o procedimento da QCD perturbativo. Aqueles que ficam fora da nossa teoria, do alcance da nossa teoria, são exatamente aqueles que podem ser calculados perturbativamente. Então, isso é uma grande vantagem. Mas a gente não colocou nada ainda da estrutura fractal, da autossemelhança. A gente vai colocar agora, né? A gente tem aqui a probabilidade de você ter essa partícula. E isso depende das características do sistema e da sua energia. Quando a gente mantém energia fixa, né, você fixou a energia do sistema, ele tem uma energia total bem definida. Mas a gente vai aqui deixar esse sistema variar com uma certa probabilidade PE, que já foi incluída aqui. O motivo de fazer isso vai ficar claro daqui a pouco. Tá? Então, vamos supor que ele possa variar com uma certa probabilidade a energia interna desse sistema. Isso aqui é um parto dentro de um sistema de várias partículas, mas que interagem fortemente. Então, o sistema total é um Parton também, né? E é por isso que a gente coloca essa possibilidade de variar. Esse sistema total, né, que a gente está olhando aqui nesse diagrama, essa parte preta aqui, você tem uma partícula inicial que vai abrindo tal, e aí você está olhando uma dessas partículas aqui no final, é o gama 0, M0, P0. Agora, a gente pode dizer que esse parto inicial ele está num sistema maior também. Ele é um parton que é componente de um sistema maior. E por isso que vem essa distribuição de energia. Então, ele também é um parton. E aí, lembre-se que a gente disse que por causa da lei de escala e porque os partons efetivos têm uma estrutura interna, quando eu olho os componentes internos, eles têm que ser semelhantes, têm uma autossemelhança. Uma vez que a gente corrige a escala, eles são idênticos, né? Então, o parton aqui é idêntico ao parton aqui. E se ele é idêntico, a flutuação de energia dele tem que ser a mesma. Então, essa flutuação de energia aqui tem que ser igual a essa flutuação de energia aqui. Então, vamos chamar de epsilon a energia desse parton do índice zero aqui, né? Então, a flutuação de energia do P0 desse parton tem que ser semelhante à energia, à flutuação de energia do sistema inteiro. Então, isso é incluir a autossemelhança na estrutura, no campo de gauge. Tá? E a gente pode fazer isso por quê? Porque existe a lei de escala e a gente está considerando que o parton tem uma estrutura, que a sua interação com o vácuo determina uma estrutura interna do sistema. Então, essas coisas têm que ser semelhantes. Né? E a única forma deles serem semelhantes, isso é fácil de a gente ver, porque tem esse fator aqui, né? Mas dá para mostrar que a única forma deles serem semelhantes é se essa probabilidade tiver essa forma aqui. Tá certo? Aqui a gente já está colocando isso na forma da distribuição de Salles, isso aqui é exatamente a Q exponencial de Salles. E esse epsilon sobre lambda é exatamente a razão entre a energia do parton e a energia do sistema anterior, do sistema pi. Né? E como existe essa relação de escala, isso aí é fixo de uma escala para outra. Então, se eu olhar dentro desse sistema, que é igual ao sistema anterior, ele também tem uma estrutura interna, dentro dele eu posso encontrar um parton, e a razão entre a energia do parton e esse PJ0 vai ser igual à razão PJ0 sobre E. Então, a gente vai definir uma variável que é invariante de escala, que é o epsilon sobre lambda, e ela é a mesma variável para qualquer escala. Se eu mudo a escala e a energia da partícula, essa variável é a mesma. E ela é uma variável, ela não é uma grandeza fixa,
né? E ela varia de acordo com essa probabilidade, com essa distribuição. Em qualquer escala que eu dê, a distribuição de energia vai ser dada por essa expressão. Então, a gente tem aqui exatamente a Q exponencial de Salles. Aqui nesse artigo a gente mostra os detalhes dessas contas. E, portanto, isso aqui já explica por que a distribuição de Salles é observada nos dados experimentais em alta energia, né? Que era uma coisa que ninguém conseguia explicar, está sendo explicada pela primeira vez. Tá? Que aqui está relacionado, eu estou pulando as contas para obter que a gente pode entrar no futuro, aprofundar isso, mas esse Q está relacionado a esse número que aparece aqui, que por sua vez está relacionado ao número de graus de liberdade do gás. Né? Lembre-se que se fosse um gás clássico, seria 3N aqui, né? E isso está relacionado ao número de graus de liberdade do seu gás. Tá? Então, Q 1 sobre Q menos 1 está relacionado ao número de graus de liberdade. Agora, notem que essa distribuição de energia, ela determina como a energia das partículas que são geradas aqui em cada vértice vai se dar. Ela determina a distribuição de energia, né? Então, ela age aqui nesse vértice. E, por isso, a gente vai associar isso à constante efetiva de acoplamento, né? A constante de acoplamento na QCD ela não é uma constante, né? Porque ela é efetiva, então ela varia com a escala, varia com a energia das partículas que estão colidindo, energia e momento. Então, eu vou chamar aqui, eu chamei de KT, Ktal aqui, no lugar de lambda, porque na estatística de Salles isso aparece como temperatura. Né? No nosso caso, é uma constante de escala, que determina a escala. E, então, esse dá um novo significado para temperatura aqui nesse contexto. Bom, a gente precisa verificar se a teoria ela é razoável, né? Como que a gente faz isso? A gente compara com o que é conhecido. A QCD ela é bem conhecida no regime de alta energia, onde você pode fazer contas com apenas um loop e tem resultados razoáveis. No regime não perturbativo, você não vai conseguir nenhum resultado razoável com a QCD usando a aproximação de um loop, mas em alta energia é possível. Então, a gente vai fazer essa aproximação de um loop, que é válida em alta energia, e comparar o que a gente obtém com o que é conhecido da QCD. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem um vértice, aquele vértice próprio que eu falei. Então, você tem um parton e ele vai produzir uma partícula. Se você não quer saber com muito detalhe o que acontece, em primeira aproximação, você tem uma partícula que vai produzir uma outra, vai decair numa outra, aqui tem a sua constante de interação, segue uma para cá, outra para cá, você tem a produção de uma partícula. Mas como a gente viu, essa partícula ela tem uma estrutura interna que aparece, é evidenciada nesses vértices próprios. Isso significa o quê? Que você não pode simplesmente considerar isso. Você tem que considerar também o caso em que você tem um loop. Então, você tem a sua partícula que vai produzir uma outra e essa vai produzir a terceira partícula e depois essa outra vai num outro vértice juntar aqui e segue. Você tem as duas partículas no final. Notem que aqui é P2 e P3, do mesmo jeito que aqui é P1 e aqui é P1. Só que aqui você tem 3 novas partículas aqui que entram. Esse vértice aqui, vamos supor que esse vértice seja igual a esse. Significa o quê? Que essa partícula é do mesmo tipo da P1, essa P6 é do mesmo tipo da P2 e P3 é a P3. Só que as energias aqui são diferentes, os momentos dessas partículas são diferentes. Então você tem uma escala diferente de energias aqui para produzir a P3.
Então, você tem um vértice que é igual a esse, só que está numa escala diferente. Se você corrige pela escala, eles são iguais. É isso que diz a nossa teoria. Então, é isso que a gente usa aqui. A gente vai usar a lei de escala para usar o nosso G numa escala diferente e calcula qual é a variação que a gente tem no vértice aqui, na probabilidade de produzir essa partícula, quando além desse vértice simples a gente considera esse loop. Calcular isso é equivalente a calcular essa função beta, que dá a derivada de G quando a gente varia a escala. A gente está aqui variando a escala, então está calculando a função beta. Quando a gente calcula essa função beta, sem entrar aqui nos detalhes matemáticos, mas a gente calcula a função beta usando a nossa proposta para a constante de acoplamento efetivo, a gente tem uma coisa desse tipo, onde esse N' é o número de partículas que você tem formado em cada vértice. No caso da QCD, da QED, é 2. N' é 2 aqui. Então, você vai ter G ao cubo, que é uma coisa já conhecida da QCD. Você tem G ao cubo. E da QED também. Então, da equação de Kalan-Zimanzik, que é a equação do grupo de renormalização, né, a gente substitui lá e encontra que 1 sobre Q menos 1 tem que ser igual a D menos gama, onde D é a dimensão anômala e gama é a dimensão dos campos, do mesmo jeito que nos fractais. Você tem uma dimensão topológica e tem a dimensão anômala. E na QCD isso é possível calcular, exatamente. Né? E depende dessas constantes C1 e C2, que são constantes que determinam a estrutura da QCD. Né? Uma constante fundamental no campo da QCD. E aqui esse N1 é o número de sabores que a gente tem na QCD, são 3. E C2 é o número de cores que a gente tem, que são 6. Desculpe, aqui é o número de cores, aqui é o número de sabores. 3 e 6. Quando você substitui isso aqui, isso dá 9, dá 7. E se 1 sobre Q menos 1 é 7, significa que Q é 1,14. Então, a partir das constantes fundamentais do campo, certo? Que são que determinam as características do campo da QCD, a gente obtém Q diretamente. Isso é a primeira vez que se faz. Nunca ninguém conseguiu fazer isso, calcular o valor de Q a partir das constantes fundamentais do campo. A gente tem o valor 1,14. A questão é, isso é razoável, esse 1,14? Para saber isso, a gente tem que comparar com os dados experimentais. Antes disso, tendo o valor de 1 sobre Q, a gente pode calcular a constante de acoplamento para qualquer fator de escala. Aqui a gente está usando o fator de escala de um jeito um pouquinho diferente, para poder comparar com a QCD. Calcula a função beta, etc. E aqui a gente está comparando a nossa constante de acoplamento e a função beta lá onde a QCD dá bons resultados. Né? Ela dá bons resultados para energias muito grandes. Esse Mi aqui, então, tem que ir para 0, para energias muito altas. E aqui a gente tem um valor próximo ao que é obtido. A função beta também é calculada aqui, dá um valor razoável com o que é esperado na QCD. Agora, olha quando a gente compara com os cálculos da QCD em um loop e 2 loops. Está aqui. E essa aqui é a aproximação, o resultado que a gente tem para a nossa constante G. Tá? Então, a forma é exatamente a mesma, muda um pouco a grandeza, mas é bom que ela seja diferente, porque aqui é calculado perturbativamente. A nossa é calculado não perturbativamente. Na região perturbativa, aqui embaixo, quando G tende a 0, né, porque a QCD é uma teoria com liberdade assintótica, quando a energia aumenta, a constante de acoplamento diminui, os resultados estão em bom acordo, mas quando G aumenta, a gente está longe do regime perturbativo, tem uma diferença, então essa diferença é bom que aconteça,
mostra que a nossa teoria é melhor do que a teoria perturbativa. Bom, agora comparar com os dados experimentais. A gente calculou que, a partir dos parâmetros da teoria, obtivemos Q igual a 1,14. Isso é exatamente aquilo que se obtém experimentalmente analisando distribuições de momento, né? Do momento transversal de partículas que são produzidas nessas colisões de alta energia. Então, o valor que a gente calculou é exatamente igual àquele que é observado. E olha que a incerteza nem é tão alta assim, né? A incerteza é bastante baixa aí, mas a gente explica esse resultado também. Notem que a gente usou uma abordagem termodinâmica, né? A gente usa o gás ideal. Essa abordagem termodinâmica tinha sido proposta já nos anos 60 por Rolf Hagedorn, que é um físico francês que trabalhou no CERN. E lá ele determina algumas características muito interessantes, né? Distribuição exponencial de energia em momento, uma fórmula de massa, né, que dá quantos hadrons você tem para cada valor de massa, que também cresce exponencialmente. E a teoria foi muito bem sucedida, porque, entre outras coisas, ela previa uma energia limite, que é uma temperatura limite, que é a temperatura de Hagedorn. E essa temperatura ela é observada experimentalmente. Então, essa teoria foi incorporada em vários modelos e os Hadron Resonance Gas Models, né, que são modelos utilizados até hoje, surgem motivados por essa teoria de Hagedorn. A ideia de que existe uma fase confinada e desconfinada também foi associada a uma transição de fase, também surge do fato de que você tem uma temperatura de Hagedorn, que é a temperatura limite, né? Temperatura limite no sentido que você vai dando energia e ele não passa dessa temperatura, né? Que é mais ou menos o que acontece com a água quando entra em evaporação, né? Na fase de fervura. Você dá energia, toda essa energia é usada para mudança de fase e a temperatura fica constante. Então, a teoria foi muito bem sucedida, menos nisso aqui, nas distribuições exponenciais. Porque logo se percebeu que elas não são exponenciais. Quando você aumenta o range de momento transversal, por exemplo, ela não é uma reta, mas tem uma cauda longa aqui. Essa cauda longa ela pode ser descrita pela distribuição de Tsales que a gente usa, que a gente obtém aqui na teoria. Né? Então, a gente corrige a teoria de Hagedorn naquilo que ela não funcionava, mas é possível estender a teoria de Hagedorn incluindo a estatística de Tsales, e aí os resultados ajustam perfeitamente essas distribuições, e é isso que foi mostrado aqui. A forma mais fácil de obter o valor de Q experimentalmente é analisando essas distribuições. Aqui a gente vê que Q é independente de energia de colisão, do tipo de partícula, a massa da partícula que é observada, que é sempre o mesmo. E quando você estende a teoria de Hagedorn usando a distribuição de Tsales, isso é obtido, e esse foi um trabalho que nós fizemos lá em 2012, primeiro trabalho nessa linha. Desse trabalho, quando você inclui a estatística de Tsales na teoria de Hagedorn, que foi o que eu fiz aqui em 2012, você também obtém uma nova forma para distribuição de massa dos hadrons. E aqui eu estou comparando, a linha azul é a nova fórmula obtida com a teoria não extensiva autoconsistente, que é essa proposta em 2012, com a de Hagedorn, que é a linha vermelha. Então, vê que Hagedorn consegue ajustar bem, mas aqui para cima de 800 MeV, massas acima de 800 MeV, enquanto que a linha azul da nossa teoria ajusta bem até massas tão baixas quanto o pion, que é o hadron de massa mais leve,
que existe. Então, a gente consegue reproduzir todo o dado experimental de forma muito melhor, não só a distribuição de PT, mas também a fórmula de distribuição de massa, o espectro de massa dos hadrons é ajustado melhor. Existem outras coisas que são explicadas com essa teoria. Por exemplo, é possível perceber a autossimilaridade experimentalmente. A gente tem aqui gráficos que mostram Q-1, que é obtido estudando a distribuição de momento transversal. E aqui a gente tem para os símbolos pretos cheios são para colisão próton-próton e estudando a produção de partículas em geral que são produzidas. E aí a gente vê que Q entra num patamar constante aqui quando a multiplicidade é em torno de 5. Né? Então, acima de 5 partículas produzidas, ele fica constante. Agora, o interessante é que se você vai estudar jatos, né, o que são jatos? Quando você tem essas colisões, você tem partículas muito energéticas que vão produzir um jato de partículas. Então, você tem um sistema complexo, não é uma partícula, é um sistema de partículas. Então, dentro do seu sistema, você tem um outro sistema, e ele se comporta, esses dados mostram, ele se comporta do mesmo jeito que as partículas do sistema. Então, cada uma das partículas do sistema está se comportando como o sistema maior também se comporta. Então, é a lei de escala aparecendo aqui. Né? E a invariância por escala, portanto, autossemelhança. Agora, tem uma coisa mais interessante ainda. Quando você pega esses jatos e vai estudar a estrutura interna dos jatos. Então, aqui você está olhando o jato como sendo produzido um momento transversal em relação à direção do feixe. Aí você vai olhar a distribuição de momento das partículas do jato em relação à direção do jato, não à direção do feixe. E obtém a mesma coisa. Então, o que você está mostrando aqui é que você tem um sistema, ele vai produzir várias partículas. Essas partículas mais simples produzidas têm um comportamento. Ele produz sistemas mais complexos do que as partículas, que são os jatos. Esses sistemas complexos têm o mesmo comportamento das partículas, então é autossemelhança ou invariância por escala. E quando você olha dentro desses sistemas complexos, o comportamento das partículas dentro desse sistema é igual ao sistema fora. Então é a autossemelhança observada experimentalmente. E a gente explica isso com a nossa teoria. A nossa teoria leva a essa estrutura fractal e existem estudos de intermitência, análise de intermitência dessas distribuições obtidas em alta energia, em que você pode verificar que existe uma dimensão fractal, um espectro fractal. E esse espectro é visto aqui nessas curvas. Né? E quando você faz análise, você tira essa linha quase reta aqui, que mostra o seu espectro fractal e identifica a sua dimensão fractal. E a dimensão fractal que você tira é essa aqui, 0,69, a dimensão fractal que você obtém. E isso está de acordo com a dimensão que a gente tem calculada experimentalmente. Um outro aspecto interessante é que, se você tem um fractal, ele obedece àquela lei de potência e, portanto, segue a distribuição de Salles, que é uma estatística relacionada a uma estatística não extensiva. Não extensividade significa o quê? Que você tem grandezas que deveriam crescer do mesmo jeito com a energia, mas elas deixam de crescer. Elas deveriam ser lineares com a energia e deixam de ser. Uma delas é o número de partículas. Você dá mais energia para o seu sistema, mas ele não produz tanta partícula. Então vamos entender como isso acontece. Né? R aqui é a escala do sistema, então a resolução com que você está medindo a energia. E epsilon é a energia de uma partícula do seu sistema. Você tem várias partículas lá dentro, a energia média delas é em torno de epsilon. Então, é a energia que você consegue ver com essa resolução. Então,
ela vai com a resolução de energia a menos D. Né? É a mesma coisa que a gente viu quando faz uma medida da mesa, a gente viu isso na primeira aula. A energia total do sistema vai com a resolução a menos 1. Né? A energia é dada. Se eu diminuo, eu aumento a resolução, então diminui a unidade com que eu estou medindo a energia, o valor obtido aumenta com o inverso da unidade. Né? Isso é da propriedade da medida mesmo. A gente viu isso dando a medida de uma mesa, por exemplo. Agora, esse N aqui é a multiplicidade, é o número de partículas. Né? E R é a razão entre a energia do Parton e a energia do sistema imediatamente superior a ele. Isso dá para a gente calcular com a nossa teoria. Tudo isso é calculado. O que a gente tem que N vezes esse R a menos D, né, que é a energia da partícula A menos D, tem que ser a energia total. Você soma a energia de todas as partículas, tem a energia total. Então, N vezes R a menos D tem que ir com R, tem que ser proporcional a R a menos 1. Então, o número de partículas é proporcional a R a menos 1 mais D. Né? Se eu quiser escrever em termos da energia, eu uso essa relação, R a menos 1 é proporcional a E, então coloco isso aqui e vou ter que o número de partículas é proporcional a 1, a E elevado a 1 menos D, onde D é a dimensão fractal, que a gente calcula a partir da teoria e bate com o valor experimental, 0,69, foi mostrado no último slide. Quando eu faço isso, substituo o D aqui, eu vou ter que o número de partículas vai com energia elevado a 0,31. Então, não é com E elevado a 1, é E elevado a 0,31. Quando se faz análise dos experimentos, a gente obtém esse valor aqui. 1 menos D é 0,302. Então, muito próximo do valor que a gente calcula. A gente consegue explicar, esse é um enigma que existe nas colisões de alta energia. Muita gente estava interessada em descobrir isso e agora está explicado. Sai do fato de a teoria do sistema ser não extensivo. Então a gente tem uma série de verificações experimentais, seja o fato de a distribuição não ser experimental, seja o espectro de massa dos hadrons, seja nas dimensões, na dimensão fractal, seja na autossemelhança. Vários aspectos mostram que a nossa teoria encontra base nos dados experimentais. E por isso existem várias aplicações já, né, da teoria, tanto para explicar as altas energias, então a estatística de Tsales já tem sido usada. A gente tem usado em modelos de hadrons, no espectro, para estudar o espectro de massa de hadrons, aplicando em estrelas de nêutrons e em comparações com LETS-CQCD, resultados de LETS-CQCD. Isso aqui na física hadrônica e de alta energia. Agora, também a gente dá uma contribuição importante ao explicar qual é a emergência, né? De onde sai a não extensividade. Ela sai da estrutura fractal. Então, todos os sistemas com estruturas fractais devem seguir uma distribuição de Tsales e, portanto, a estatística de Tsales. Também a gente conseguiu calcular o índice entrópico, né, Q, que aparece na estatística de Tsales. Em quase todos os casos é um parâmetro de ajuste. E o nosso é um dos poucos casos em que ele pode ser calculado a partir dos parâmetros da teoria. Então, são contribuições importantes para a discussão tanto da física de alta energia, da física de hadrons, quanto da estatística não extensiva. Então, essas são as conclusões que a gente tem. A gente associa os campos de gauge a uma estrutura fractal que vai levar à autoconsistência, que foi usada lá na teoria de Hagedorn.
Então, a gente obtém uma relação recursiva que permite calcular a constante de acoplamento em qualquer ordem, obtém e explica, né, por que que a estatística não extensiva deve ser usada em vez da estatística de Boltzmann, e, ao mesmo tempo, reconcilia a QCD com a teoria de Hagedorn e encontra bons acordos com os dados experimentais. Então, tudo isso reforça a importância dessa teoria que a gente tem visto. Então, isso que era para mostrar nessa aula. Na próxima, a gente vai olhar outros aspectos dessa teoria e outras relações que a gente pode tirar dessa estrutura fractal que a gente obtém aqui.